Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Rodrigo, Estou aqui numa aula hoje diferenciada, numa aula agora de física, que acompanha o canal aí, Tá vendo que a gente vem numa sequência de aula de matemática, Estamos aqui no assunto matemático, mas porém de disciplina diferente, de física, certo? Estamos trabalhando agora com vetores. Nessa aula agora de vetores, estou fazendo aí, em intuito dos meus alunos, trabalho em uma escola com a disciplina de física, inclusive também no momento de prova, mas resolvi colocar esse vídeo aqui no canal, para você aí que está também precisando dessa aula, ou até mesmo queira um aprendizado mais avançado, para tentar compreender um pouquinho o que o professor, a professora já instruiu e você avançar um pouquinho, certo? Então, vem comigo agora para a gente aprender direitinho aí o que é vetor, certo? Então, gente, vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta com direção, sentido e módulo, sendo utilizado para representar grandezas vetoriais. Então, gente, presta bem atenção aqui agora nessa aula, no que ele falou certinho, que alguns alunos se confundem em vários pontos aqui de vetores, principalmente o que os alunos se confundem muito é em segmento de reta. Não vou explicar aqui, na área da geometria, mas só deixar claro aí para os alunos aí o que é segmento de reta. Nós temos três tipos de reta, só para você ter noção aí. Nós temos a reta, geral, que é a inicial, que ela é indicada pela seta, tem duas setas aí, uma no começo e outra no fim, indicando que elas são infinitas. Nós temos a semi-reta, que é metade de uma reta, que no caso essa aqui geral, e nós temos o segmento. Segmento de reta é aquela reta que tem começo e tem fim, ou seja, nós colocamos um ponto que determina o ponto final dela. Por exemplo, esse nosso vetor aqui, ele tem o valor 2. Então ele vai ter um ponto que vai iniciar aqui e vai terminar aqui, certo? Então esse é o segmento de reta que a gente vai trabalhar agora em vetor, só para você ter noção direitinho do que é, certo, gente? Nós estamos vendo aqui agora também que temos direção, sentido e módulo. Gente, o sentido, o que vai indicar para nós o sentido é a nossa seta aqui, certo? A seta vai indicar o sentido, o sentido que aquela pessoa está indo, digamos assim. A gente vai, costumo dizer muito, vamos em sentido a casa de fulano, a casa de ciclano, vamos em sentido a tal povoado, vamos em sentido a tal cidade, Então, o sentido nos indica aqui a nossa seta, certo? E a direção aqui, é a direção em que a gente está indo, Ou seja, na mesma direção. A direção, estamos na mesma rua, por exemplo, eu estou num sentido à frente, o outro está no sentido voltando, certo? Mas, porém, estamos na mesma direção, ok? É meio confusinho, A gente tem que prestar bastante atenção, temos que ficar sempre focado para não se perder em nada aí, porque vai haver questões aí que tem palavras falando sobre sentido e direção que a gente pode se complicar. Então, pega a visão, certo? E presta bastante atenção para não se atrapalhar, gente. Sabemos aí que quanto aos matemáticos, a gente não prestar atenção, o negócio fica estranho, o negócio fica estranho, certo? Então, só para a gente ter noção aqui, vamos ver o seguinte, nós temos aqui também um módulo, tá, gente? O módulo é o valor resultante aí do vetor, Por exemplo, aqui nós temos aqui, que o vetor B tem o valor 2, o valor 2 é o módulo. Deu para compreender, gente? Então, o módulo aí é o valor numérico que nós temos aí do vetor, certo? E aqui nós temos algumas definições para esses vetores aqui, certo? Por exemplo, quais os vetores que estão no mesmo sentido? E aí, gente, qual é o vetor que está no mesmo sentido aqui? Observando bem, o vetor que está no mesmo sentido é o vetor B e o vetor X, Que eles estão, ó, a seta indicando para o mesmo sentido, certo? Para o mesmo lado, ok? E os vetores que estão aí na mesma direção,
nós temos aqui, né, na mesma direção o vetor B, o vetor C e o vetor X. Eles estão na mesma direção, ou seja, estão no mesmo direcionamento, ok? E nós temos também aí em questões a comparação em questão ao módulo, né? Ou seja, qual os vetores têm o mesmo valor. Nós vemos aqui que temos aqui, ó, o vetor B, o vetor C e o vetor H com o mesmo valor numérico, ou seja, os dois com o valor de 2. E nós temos aqui também o valor X e o valor U, né? Com o valor U, não, desculpa, o vetor U com o valor 4. Então, esses daí têm o mesmo módulo, certo, gente? E vemos aqui também, certo, um negócio interessante aqui entre o vetor H e o vetor U. Por quê, professor? Observamos o seguinte, que ele tem, ó, o mesmo sentido, tá? Eles estão indo para o mesmo local, digamos assim, e a mesma direção, esses dois vetores aí, né? Então eles estão em comum nas duas partes, certo? Digamos, aqui vamos fazer uma comparação aqui, né? A gente teve momentos aí de Olimpíadas e temos aí a cada 4 anos. Aqui no caso da canoagem, né? A canoagem aí ela segue no mesmo sentido e na mesma direção, certo? Vamos sempre para o mesmo local, ok? Alguns exemplos. E nós temos aqui também, gente, coloquei aqui do outro lado aqui, alguns vetores com umas letras determinantes, ou seja, esses vetores aqui, a gente vai encontrar sempre em alguns locais esses vetores com essas letras aqui, tá? Tem alguma diferença. Esses aqui foram os vetores que eu dei a letra e esses vetores aqui são as letras determinadas de alguns assuntos, tá? Então nós temos aqui em determinação o vetor de deslocamento, né? Conceito vai na sequência do livro, né? Ver lá deslocamento de vetores, tá? Que nós temos aqui, ó, o vetor D, e o vetor D é o vetor de deslocamento, ou seja, vetor de deslocação, certo? Descolação, falei um pouco embolado, né? Nós temos aqui, tá, o vetor V. O vetor V é representante da velocidade média, tá? Alguns livros aí que a gente trabalha, né? Cada um tem uma forma diferente. Tem alguns livros que a gente vê primeiro a velocidade média, depois a gente vê o vetor na velocidade média. Outros livros a gente já vê já mais avançado, né? Inclusive tem alguns livros aqui que ele já pega a velocidade média junto com o vetor, tá? Pode trazer complicação? Não, é a mesma coisa, né? Na velocidade média a gente tem um direcionamento de um veículo, certo? Que vai até um local e uma certa velocidade. Então, se a gente for observar aqui, a gente está falando a mesma coisa. A diferença é que alguns livros não resolveu não colocar o vetor naquele momento para colocar na próxima unidade. Não tem diferença nenhuma, certo, gente? E temos aqui também o vetor aceleração, tá? Por que eu estou falando deles agora? Que para quando vocês verem esses vetores aqui, você saber do que se trata, né? Um vetor de velocidade, de deslocamento e o vetor de aceleração. Ok, gente? Então, só dando uma revisadinha aí, né? Para a gente relembrar e ficar focado, né? Vamos ver direitinho, né, em questão de sentido, direção e modo. Vamos lá, uma revisão rapidinha, certo? Então, o sentido que indica o nosso sentido é a seta que vai dizer para onde está o sentido, certo? Se os vetores estão indicando a seta para o mesmo lado, eles estão no mesmo sentido, certo? Se os vetores aí, ó, estão seguindo a mesma reta, certo? Eles estão na mesma direção, ok? O que é que vai mudar a minha direção, professor, quando a minha reta ela tem um formato diferente, certo? Ou seja, digamos aqui, em sentido ao vetor B, CX para o vetor U e H, tá? Observamos que a direção aqui desses vetores estão, né, numa reta assim, digamos, do que a gente está aqui para a esquerda. Já o vetor U e o vetor H, eles estão, né, numa subida, ou seja, eles estão subindo.
digamos assim, na horizontal e na vertical, né? Assim que vai mudar. Ou até mesmo se o vetor estiver, né, deste sentido assim, né, meio aplanado, né? Então, o sentido muda quando a reta, o sentido não, desculpa, a direção muda, né, quando a reta tem um direcionamento diferente do outro. Ok, gente? Deu para entender? Deu para compreender? Né? Às vezes, vocês podem perceber nas minhas aulas que eu tenho um pouquinho de dificuldade, que eu falo um pouco rápido, né? Esclarecer para vocês ficar pensando, não, o professor falou rápido, embolou a palavra, né? Eu tenho dificuldade que eu falo um pouco rápido e às vezes eu acabo, a pessoa pensa que eu atropelei a palavra, mas eu falei rápido que você não conseguiu compreender, deu para entender? Então vamos aí, né, compreendendo um ao outro nesse sentido, tá certo, gente? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje de vetor. Espero que você tenha entendido, que eu tenha conseguido, né, te ajudar, né, que a explicação tenha saído incrível aí para vocês, certo? E vamos aí para a nossa próxima aula, aí já com as operações de vetores, tá certo? Vamos ver aí as operações desses danados, tá ok, gente? Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, certo? Compartilha com seus amigos, com os coleguinhas da escola, para que eles possam olhar o nosso canal e ajudar o nosso canal a crescer, certo? O nosso canal crescendo, é certeza que vocês vão ter aí bons conteúdos, tá ok, gente? E não se esqueça também de ativar o sininho, né? Que toda semana a gente tá gravando um vídeo novo, tá ok, gente? Então, até a próxima, nossa próxima aula, galerinha.